Amigas e amigos, irmãs e irmãos em humanidade, mais uma vez, aproveitando por solicitação de nossas amigas do Plano do Bem, de nossos amigos livres da matéria densa, que nos pedem aproveitarmos esse percurso entre Brewster, onde estamos hospedados no estado de Nova York, e a cidade de Bethel, Connecticut, onde fica o nosso núcleo aqui nos Estados Unidos, ambas cidades dentro da região metropolitana de Nova York, trazendo um tema que deverá ser publicado o arquivo, esse áudio breve, amplamente, e por isso vamos trazer algumas pinceladas do que já trouxemos a lume em nossas palestras fechadas para os integrantes do grupo de oração e mediunidade de nossa instituição. Uma breve pausa aqui para emergência. Pronto, então isso é só para falar com o Delano, que me conduz hoje, para lembrar que eu estou no percurso, mas não estou conduzindo o veículo, lógico, não é por uma questão de segurança, para me concentrar nas orientações dos amigos espirituais. A pessoa deve ter responsabilidade nesse gênero de tarefa. E o tema é mediunidade e espiritualidade. As pessoas confundem com muita frequência, sobre a maneira, algumas que julgam que não confundem e confundem. Como, por exemplo, se visse um espírito, se eu tivesse uma experiência pessoal com o mundo espiritual, eu teria uma fé mais consolidada. Nós temos muitos fenômenos científicos que são apenas indicados por experimentações, segundo o método experimental científico mesmo, de modo bem convencional, com indícios muito pouco numerosos e pouco impactantes, se é que nós podemos dizer assim, e nós não discutimos sua existência. Mas o fenômeno mediúnico é exaustivamente comprovado como inequivocamente existente e em uma gama de possibilidades extraordinária. Alguns deles podem ser explicados por fenômenos de telepatia, de precognição, já no campo da paranormalidade, muito vizinho do fenômeno mediúnico. Mas, primeiro, ele é inconteste, existe. Não há uma família em que as pessoas sejam transparentes entre si, porque algumas pessoas muito céticas, no sentido não de ceticismo na expressão apropriada da palavra, que é a pessoa que não acredita se não houver evidência suficiente, mas sim o cético como uma pessoa que é maldosa e maliciosa em supor que qualquer pessoa que apresente fenômenos mediúnicos ou paranormais ou tem um distúrbio mental ou é charlatã. Essas pessoas não recebem testemunhos, as evidências não chegam a elas com frequência. Pessoas em torno dessas pessoas têm experiências e não partilham com elas. Quase todo mundo que tenha um pouquinho de abertura ao fenômeno já ouviu relatos de pessoas muito próximas ou de muita confiança sua sobre fenômenos mediúnicos, algo equivalente ao fenômeno dos OVNIs. É óbvio que os objetos voadores não identificados existem e pertencem a civilizações que não são as mais evoluídas, que supervisionam os destinos da Terra, porque precisam de aparelhos ainda para se transportarem. Então, não há como discutir, ridicularizam-nos, porque existe um interesse político, econômico, social por ridicularizar o que não interessa a uma certa elite econômica, sem qualquer insinuação, sem qualquer, vamos dizer, flerte com teorias conspiracionistas. Estamos sendo bastante realistas e nos baseando numa massa de dados gigantesca. Como um pesquisador do assunto há mais de 35 anos, posso falar sobre isso com bastante segurança. Mas eu vou falar sobre a mediunidade e espiritualidade nesse breve percurso. Fica uma micropalestra, né, com esse ruído de fundo do trânsito por via terrestre, que é nós considerarmos que o fenômeno mediúnico vai nos dar uma percepção mais vívida da espiritualidade em todos os sentidos, mas inclusive aquele mais
estrito senso utilizado no dia a dia, que é a existência do mundo espiritual, dos espíritos, porque tem espiritualidade como a nossa essência espiritual, o sentido de propósito. Não vamos falar espiritualidade no estricto senso, o sentido mais estrito, que é existirem os espíritos e eles poderem se comunicar conosco. Se eu tivesse aptidões mediúnicas maiores, algumas pessoas pensam, se eu visse com muita clareza, se eu visse e não tivesse dúvida, então eu teria uma fé bem consolidada. Quero dizer, baseado numa experiência bastante longa no correr dos anos, não só com minha própria vivência mediúnica, mas de um incontável mesmo, número de pessoas, não só que tiveram contato comigo diretamente, mas por leitura e registros audiovisuais, de inúmeras formas, testemunhos também de segunda mão, médiuns muito ostensivos, pessoas muito dotadas de mediunidade, tendem a ter horror da mediunidade, primeiro ponto. Segundo, costumam levar a interpretação do fenômeno para o campo da patologia. É muito comum que médiuns de aguçada percepção mediúnica sejam aquelas que tomam a iniciativa de procurar consultórios logo, não de psicólogos, não de religiosos, ou no caso, consultório amplo sentido de que procurar consultar-se com peritos na área religiosa e espiritual, já vão para um psiquiatra, já vão se autodiagnosticando como alguém que está sofrendo de distúrbios e alguém que precisa de tomar antipsicóticos. A mediunidade é uma ferramenta perceptiva. A mediunidade é uma ferramenta perceptiva, como temos as ferramentas perceptivas no campo intelectual. Há pessoas com maior percepção lógico-matemática, pessoas com grandes habilidades linguísticas. No campo da inteligência é fácil de compreendermos. Nós evoluímos a inteligência pelo simples fato de estarmos reencarnando sucessivas vezes. A memória tende a se desenvolver desse modo, embora ambas precisem de um aparato neurofisiológico para se manifestarem em sua plenitude, do que temos em espírito arquivado como evolução, mas é algo que se desenvolve quase que automaticamente. A mediunidade também. É por isso que temos tantos médiuns ostensivos que descambam para desequilíbrios diversos, porque não têm maturidade psicológica, emocional, espiritual, para processarem o que estão percebendo. O fenômeno mediúnico é extremamente complexo. Aquele tipo de mediunidade que foi percebida em Chico Xavier, que não era só médium, Chico Xavier era um gênio mediúnico, de confundir pessoas encarnadas com desencarnadas, vendo-as e ouvindo-as com clareza contínua. Esse tipo de mediunidade, para ser suportada, exige uma evolução dos sentimentos e do que nós consideramos chamar no dia a dia de sabedoria e de capacidade empática, no sentido melhor da expressão, de piedade, compaixão, de santidade, de iluminação. Exige uma capacidade moral tão extraordinária que quem tem muito menos do que ele enlouquece antes de chegar a viver 75 anos contínuos de atividade mediúnica como ele viveu. E estamos falando de Chico Xavier como um fenômeno mediúnico, independentemente de filiação religiosa, porque nós, desde 2008, não somos ligados ao meio espírita, como desde 1987 me desliguei do meio católico. Embora, com todo respeito a quem mantém esse como adepto ou adepta, ou tem alguma adesão religiosa ao meio católico, espírita, evangélico, ou como seja. Ninguém se torna mais devoto ou devota, ter uma experiência místico-espiritual ou uma experiência de estado de graça por meio de fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos devem vir por consequência a experiências místico-espirituais e não o contrário. A maturidade psicológica tem que vir antes da mediunidade e não o contrário. Senão as pessoas vão começar a conversar com inteligências perturbadoras, mas que saibam fazer uso de recursos de manipulação e que as seduzam e que as controlem. A espiritualidade sublime é muito pouco compreendida porque nós não temos experiência no plano físico com pessoas dessa faixa de consciência. Elas são raríssimas encarnadas.
Então, como estamos acostumados aos jogos de manipulação, de elogio e condenação, e de sermos alfinetados e tratados à base de joguete dos interesses alheios, sem nem percebermos isso, quando percebemos é porque essa manipulação está no nível grosseiro ou óbvio demais, facilmente somos seduzíveis, facilmente somos manipulados por forças tenebrosas, inclusive as que nos convencem de que não estamos em contato com nenhuma inteligência despojada da matéria densa, e sim com artifícios da imaginação, com vozes da nossa própria inteligência, etc, etc. Podemos ver e ouvir espíritos a ponto de confundir aqueles que estão encapsulados em organismos de matéria densa e aqueles que não estão presos ao cárcere da matéria densa. Podemos, seja a percepção visual, auditiva, porque podemos dividir assim em sentidos, não é? Kardec foi um grande cientista da mediunidade, chamou atenção para isso, com os seus guias espirituais, que a percepção mediúnica não precisa se dividir, na verdade a percepção do espírito não precisa se dividir em 5 sentidos, como nós entendemos com o nosso sensório material. Na mediunidade começa a acontecer um pouco disso, muito embora ainda os médiuns costumem traduzir suas expressões de percepção como se estivessem falando de 5 sentidos. Vi um espírito, ouvi um espírito, senti, e às vezes tudo isso está sinérgico, acontecendo de modo entrelaçado, e às vezes 2 dessas percepções, ou 2 percepções híbridas com uma terceira, e há experiências completamente intraduzíveis em palavras aqui, a nossa linguagem humana, mas que são muito, muito reais, a ponto de serem mais reais do que a realidade física. E não se trata de imaginação nem de memória. Imaginação é potência, é uma faculdade, é uma aptidão que é desenvolvida, assim como a memória, assim como os outros talentos intelectuais, mas não tem nada a ver com mediunidade. Entrelaçam-se essas funções. Como é que nós vamos desconectar a inteligência de memória, por exemplo? Como vamos desconectar a inteligência e memória de imaginação? Até Albert Einstein falou sobre isso, que a imaginação era mais importante do que a razão. A mediunidade acaba tendo sofre interferências da inteligência do indivíduo, claro, é o intérprete, assim como também da memória. E as interpretações distorcem o que nós estamos captando. Há uma filtragem da personalidade mediúnica no bom e no mau sentido. Mas o fenômeno mediúnico é bem distinto, apesar de entrelaçado como todas as funções da mente, com as outras funções. O fenômeno mediúnico é entrelaçado com as outras funções, mas se distingue dessas outras funções. Vou ter que fazer uma pausa e enviar. Não dá para continuar. Eu estava preocupado que esse áudio vai abrir a nossa reunião fechada e nós continuamos desenvolvendo os temas para os integrantes das nossas reuniões mediúnicas. Quero dizer a vocês, o que nos torna mais conectados à experiência espiritual, de divindade, de espiritualidade, a oração, a meditação, a prática da fraternidade, não no sentido apenas externo, mas de sentimento, o desejo sincero de servir e de ser útil e de nos colocarmos o mais possível de maneira solidária no convívio com nossos irmãos e irmãs em humanidade. Isso nos torna mais espirituais. Isso nos faz ter mais felicidade. Felicidade da sua melhor origem etimológica, felicitas, fé verdadeira. Vamos viver a melhor, mais duradoura, mais profunda, mais segura forma de felicidade quando temos consciência de que somos espíritos, utilizando veículos materiais, como disse o teólogo francês Pierre Teilhard de Chardin. Nós somos seres espirituais que têm experiências humanas e não o contrário. Então, utilizamos o veículo carnal e enquanto estamos no aparelho biológico de existência, há uma sinergia profunda, fazemos parte dele também. Tanto é que somos afetados por problemas dele e problemas do espírito afetam o corpo igualmente, nos 2 sentidos. Há, portanto, uma mútua influência, mas nós não somos o corpo. Nós somos sinérgicos com ele enquanto estamos aqui ergastulados nesse aparelho físico, mas depois vamos nos libertar. Que nós aproveitemos as experiências de oração, de meditação, de sentimento, de piedade, de compaixão, sair da mera empatia para a mobilização fraterna,
aqueles sentimentos que nos fazem agir, nos realizar em nossas vocações? No campo profissional, no campo familiar, viver mais coração, sairmos um pouco do cérebro, sermos, no sentido de sair do cérebro, sair da razão, ser menos razão e não emoção, mas sim sentimento. Sermos o que mais nos distingue de máquinas e animais. A compaixão, o que todas as religiões e filosofias, todas as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, do passado e do presente nos propõem, e todos os luminares. Compaixão, amor pelo próximo. Isso nos torna mais próximos da espiritualidade, do estado de graça, da felicidade, da divindade, e não teremos prova nenhuma de coisa qualquer que seja no campo místico, porque estaremos vivendo uma experiência mística e não precisaremos mais de indícios, nem externos nem externos. Nós nos confundiremos com essa vivência, seremos essa experiência, nos tornaremos pessoas melhores, mais plenas, mais realizadas em todos os sentidos. Com Eugênia Spaz e Mateus Nacleto, os nossos amoráveis guias espirituais mais ligados à minha pessoa, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin.